Pessoal, tudo bem? Vamos discutir um pouquinho sobre essa questão do lançamento de projéteis, na questão do movimento sob a ação da gravidade, né? Bom, eu entrei no site do Colorado, né? Tá aqui o site o qual eu entrei para fazer essa simulação virtual, e eu vou jogar um objeto aqui só para que vocês vejam o movimento que ele faz. Como você mesmo sabe, o movimento, a trajetória que ele faz ao ser lançado sob a ação da gravidade, então ele descreve uma trajetória de tal maneira que ele está sujeito à aceleração gravitacional no sentido vertical para baixo, não é? E no sentido horizontal, a princípio não está sujeito a nenhuma outra força, uma vez que eu desconsiderei a resistência do ar e qualquer outra força que pudesse ter relevância. Tá? A questão é que quando você faz esse tipo de movimento, por mais que pareça óbvio, primeiro de tudo, a gente pode visualizar a componente da velocidade que é sempre tangente à trajetória. Então a velocidade aponta sempre para frente. Então esse vetor verdinho que está ali, ele tá indicando o vetor velocidade na trajetória do projétil. Mas como ele é formado, porque eu não tenho uma equação específica bidimensional, uma vez que nós estamos estudando problemas agora bidimensionais, eu não tenho uma equação específica que me leva ao movimento por completo. O que eu faço é estudar o movimento em si, considerando os eixos coordenados isoladamente. Né? Por que isso? Então dê uma olhada para cá para que você visualize duas situações de vetores. A primeira delas, eu quero que você visualize o vetor aceleração. Né? O vetor aceleração total é esse vetor que está aqui para baixo, esse verdinho. Então o vetor aceleração gravitacional é simplesmente um vetor vertical para baixo, que é o único sentido, única direção ao qual o movimento está acelerado. De forma que o outro vetor que eu quero que você visualize são as componentes do vetor velocidade. Quando eu lanço o projétil, olha só o que acontece com os vetores componentes do vetor velocidade. O vetor na direção x, eu quero que você observe que o vetor na direção x ele é constante. Tá? Eu estou tentando acompanhar aqui com o cursor para que você veja, é um vetor constante. Por quê? Porque não tem aceleração nesse sentido. Mas o vetor vertical é um vetor que começa, eu lancei ele para cima e depois quando ele desce, ele aponta para baixo. É um vetor acelerado, correto? Tá? Então, o que a gente tem que visualizar para poder... Quais são os detalhes que eu tenho que levar em conta para poder resolver esse tipo de problema? Então, antes de mais nada, está aqui o espaço, apesar de tridimensional, vamos desconsiderar o eixo Z. Então, o eixo X é o movimento na horizontal, o Y na vertical e a aceleração da gravidade somente na vertical. Quando eu lanço um objeto, eu quero estudar o movimento isolado na direção X e isolado na direção Y, certo? O que acontece quando eu faço isso? Acontece que as minhas equações de movimento, as equações de movimento que eu tenho, elas são descritas da seguinte forma. Então, primeiro de tudo, eu tenho o vetor posição, que é um vetor posição tridimensional, o R na direção XYZ, o vetor velocidade na direção XYZ e a aceleração também eu teria a possibilidade de ter componentes na direção XYZ. Porém, a equação de movimento para A constante, lembra, só vale quando o A for constante eu tenho movimento uniformemente variado. E eu consigo então chegar nessas equações de espaço igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Isso é uma equação vetorial, tá? Assim como a equação da velocidade para movimento uniformemente variado também pode ser dado por essa equação que você conhece, e também a equação de Torricelli. Essa equação se torna um escalar, porque um vetor vezes ele mesmo vai dar ele ao quadrado, e aqui também um produto escalar de A com ΔR, onde o sinal vai me definir, que eu chamei de positivo ou negativo, se está na mesma direção de R, o A e o R estão na mesma direção em sentidos contrários ou mesmo sentido. Tá bom? Bom, o que eu quero que você visualize nesse problema? Que primeiro, a aceleração da gravidade está na vertical. O que isso significa? Que na horizontal eu não tenho nada. Então essa equação que você conhece, no eixo x, vamos escrever aqui no eixo x, a aceleração é zero, certo? Então o x, que é x0 mais v0t, então o x, que é igual a x0
mais o V0 na direção x, eu estou olhando só a direção x, vezes t mais um AX, não tem AX, aqui é 0. Tá ok? Então a única equação de movimento que eu tenho é essa. Por quê? Porque a próxima aqui, essa do V, se eu pegar Vx, é igual a V0x mais o A, xt, mas não tem AX. Então o meu V é sempre igual a V0x. Tá ok? E a mesma coisa pode acontecer aqui na equação do Torricelli. Então no eixo x, eu não tenho variação da velocidade, eu só vou ter a variação da posição. E eu tenho uma projeção, se você for analisar aqui nessa primeira equação, eu tenho que o meu V0x é uma projeção de V0 no eixo x. Então eu posso escrever simplesmente que o meu V0x, se eu tiver um lançamento num ângulo, depende de onde está o ângulo de lançamento, né? Aqui está um ângulo θ, aqui está o meu V0, aqui está o eixo x. O meu V0x é uma componente de V0 na direção x. Tá ok? Então, uma vez que isso é um triângulo retângulo, você tem que isso é V0 cosseno desse ângulo θ. Isso no eixo x, tá certo? O que acontece com as equações no eixo y? No eixo y, eu tenho que a aceleração da gravidade está na vertical para baixo, ele aponta para baixo. Se eu chamar o positivo para cima, isso é uma convenção que eu posso adotar a minha escolha, livre escolha, então, se eu adotei positivo para cima, a minha aceleração está na direção negativa do eixo y. Né? Então, eu vou colocar lá vou chamar ela de menos g, que é a aceleração gravitacional, ela aponta para baixo. E a minha equação de movimento no eixo y, então vamos pegar aqui a equação de movimento no eixo y, vai ser, agora o meu A é g, onde eu estou apontando ele para baixo. Tá ok? Eu vou chamar aqui o positivo para cima. Se eu chamei o positivo para cima, então esse meu g ganha um sinal negativo. Então como é que fica essa minha equação aqui da posição? A posição em y eu chamei de y, então isso ficaria y igual a y0 mais um v0y, que é a componente v0 na direção y, vezes t, mais o at quadrado sobre 2. Mas o a é menos g, então ficaria menos gt quadrado sobre 2. Essa é a equação na vertical, equação do movimento acelerado, uniformemente com a velocidade que varia de maneira uniforme. Tá ok? A equação da velocidade, essa equação da velocidade que a gente está aqui enxergando, ficaria componente y, componente inicial em y, e se eu chamei positivo para cima, então a gravidade está para baixo. Ficaria como? Ficaria Vy igual ao meu V0y menos g vezes t. Tá ok? Tá bom? E a mesma coisa acontece na equação de Torricelli. Ficaria então meu Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado. Então aqui eu tenho, chamando o ΔY positivo para cima e o meu g para baixo, um produto escalar, sinal contrário. Sinal contrário ganha o sinal menos. Ficaria então menos 2g ΔY, sendo essas então as minhas equações de movimento na direção vertical. Percebe que ela tem uma equação específica na direção no eixo horizontal e outro no eixo vertical, tá certo? Então, se você olhar agora aqui, então eu escrevi aqui as equações, ou seja, essas equações estão na direção vertical e no eixo horizontal é essa equação de movimento onde a velocidade ela é constante, só mudando a posição. Então, de novo, para que você visualize lá no experimento, tá certo? Eu posso jogar então o objeto visualizando as componentes do vetor velocidade e você vai observar que na horizontal o vetor velocidade é constante e na vertical o vetor velocidade se modifica de forma acelerada com a aceleração g. Tá ok? Lembrando que a aceleração ela só age na vertical constantemente. Tá joia? Tudo bem? Então aqui esse vídeo foi só para que você visualize as equações de movimento, quais equações você deve utilizar para que você consiga resolver problemas de lançamento, problema bidimensional, onde ele só é uniformemente acelerado na direção y e o movimento com velocidade constante na direção x. Tá joia?